Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Vou dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Patrícia. Oi, Luzamar. Elis, Gisela. Olha, Gisela. Nani, tudo bom, gente? Karine, Cassandra, Mila. Boa noite, pessoal. Que gostoso. Bem-vindos, viu? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a retrogradação do Quiron, né? Que vai acontecer aí na quinta-feira. Oi, Júnia. Oi, Vanessa. E é bem assim, interessante porque essa retrogradação ela está acontecendo no signo de Áries, né? O Quiron ele entrou em Áries no dia 18 de abril, depois de ter passado aí 7 anos no signo de Peixes, né? O Quiron ele é um planeta que ele fica bastante tempo num signo, então a mudança de signo marca mesmo um evento importante, né? Como a entrada de Urano em Touro, né? Que eu falei aqui, no mês de maio, quando entrou, fiz uma live também falando, porque também Urano fica 7 anos também num signo. Então esses planetas que ficam muito tempo, a Cassandra tá querendo saber, né, essa história da quantidade de planetas retrógrados. Sabe que eu fiquei curiosa com essa história, daí eu fui realmente investigar, né, a periodicidade das retrogradações em função disso. E aí é interessante, porque na verdade é assim. A Cassandra, ela comentou comigo, né, quando eu fiz o post do Marte retrógrado, ela falou, nossa, mas quanto planeta ficando retrógrado, né? E na verdade eu sinto que é uma questão que as pessoas estão dando mais atenção agora para isso. Elas falam mais quando o planeta está retrógrado. Antes só falava do Mercúrio retrógrado, né? Porque o Mercúrio, ele é o que mais retrograda. O Mercúrio, ele retrograda 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. E cada vez que ele retrograda, ele fica aproximadamente 20 e poucos dias. Às vezes chega até a ficar 25 dias em movimento retrógrado. Né? Bastante tempo, né? Então é até uma coisa pra gente rever, né? Porque o senso comum, né, fala quando o Marte está retrógrado, então não é bom assinar contratos, não é bom ter conversas importantes. Imagina, gente, você vai passar 75 dias do seu ano improdutivo, né, em tudo que envolve comunicação, porque o Mercúrio está retrógrado, né? Então não tem muito cabimento, né? Acho que a gente tem que realmente mudar essa nossa visão pessimista, negativa, de que a retrogradação é uma coisa ruim. Começar a ver mesmo a retrogradação como um movimento absolutamente natural. Afinal de contas, são 3 vezes por ano que o Mercúrio fica retrógrado. Os outros planetas, eu fui pesquisar isso em função dessa pergunta da Cassandra, né? Eu realmente falei, será que tá tendo mais retrogradação ou as pessoas estão falando mais nisso, né? Realmente, todos os planetas, uma vez por ano, eles entram em movimento retrógrado. Todos os planetas, menos o Marte. O Marte é o único planeta que ele só faz movimento retrógrado de 2 em 2 anos. Por isso que foi um evento assim tão falado na semana passada, quando o Marte entrou retrógrado, para a gente realmente observar o que aconteceu da última vez que ele entrou retrógrado, há 2 anos atrás, para a gente dar uma olhada mesmo nisso, para poder aproveitar melhor esse momento. Ele fica 2 meses, é bastante tempo também, né? 2 meses. Os outros planetas, todos, uma vez por ano, eles entram em movimento retrógrado. E como os outros planetas, a partir de Saturno, né, já começa a ficar um pouco mais lenta a velocidade, então eles ficam mais tempo em movimento retrógrado. Então o Júpiter, por exemplo, uma vez por ano ele faz movimento retrógrado, ele fica 4 meses. Saturno já fica mais ou menos uns 5 meses. E aí, daí em diante, Urano, Netuno, Plutão, e mesmo o Quiron, eles ficam aproximadamente 5 meses. O Plutão fica 6 meses em movimento retrógrado, aproximadamente. Né? Então, é bastante tempo, porque eles são lentos. Mas todos ficam uma vez por ano. Então, imagina, são 10 planetas. Aliás, sim, minto.
Sol e Lua nunca faz movimento retrógrado, tá, gente? Sol e Lua tá sempre em movimento direto. Em astrologia a gente chama Sol e Lua de planeta também. Então, desses 10 planetas que existem, 7 ficam retrógrado uma vez por ano, né? Tirando Marte. E o Quiron também, né? Que não é considerado, tem controvérsia se ele é um planeta. Na astrologia ele é considerado um planeta, então eu não contei com ele. Então, na verdade, são 8 mesmo. Então, a gente vai ouvir falar várias vezes ao longo do ano, sem falar que o Mercúrio fica 3 vezes no ano. Então, você fica ouvindo falar que o Mercúrio está retrógrado em 3 momentos diferentes do ano. Então, realmente, é uma quantidade grande mesmo, entendeu? Eles demoram mais tempo, Cassandra, porque eles são mais lentos. O movimento deles é mais lento. Então, quando eles entram em movimento retrógrado, fica mais tempo a retrogradação. Imagina, o Urano fica 7 anos para percorrer 30 graus, que é um signo. Então, ele é bem lento. Já o Saturno, em 2 anos e meio, Saturno percorre os 30 graus. Mesmo assim, ele fica aproximadamente 4 meses em movimento retrógrado, né? Aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? O Júpiter, em um ano, ele caminha esses 30 graus, aproximadamente um ano, ele muda de signo. Então, cada um tem um tempo. Né? Já Mercúrio, nossa, ele anda super rápido. Em um mês, menos de um mês, ele já percorreu aí mais de um signo, né? Em menos de um mês. O Sol, por exemplo, ele fica 30 dias para caminhar por todo um signo, né? 30 graus. Então, cada um tem o seu tempo. A Lua é a mais rápida. A Lua, em 2 dias e meio, ela vai mudando de signo. Ela fica 2 dias e meio em cada signo só. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Mas Sol e Lua, a gente nunca vê eles fazendo movimento retrógrado. Uma coisa importante compreender também é que, de verdade, gente, a retrogradação, ela é uma ilusão de ótica, tá? O planeta nunca anda para trás. A questão é que tudo que a gente estuda em astrologia é como se a Terra fosse o centro, porque é como a gente vê o movimento dos planetas, porque é como os planetas influenciam a Terra. Então, por uma questão de orbe, por uma questão de movimentação relativa, dá a impressão que o planeta está andando para trás, daqui da Terra. Mas o planeta não anda para trás, tá? Isso é importante deixar claro, tá bom? Mas então, quando eu tenho falado sempre, né, toda vez que acontecem esses eventos importantes, por exemplo, mudança de signo desses planetas lentos, mesmo nos planetas curtos, né, eu tenho falado, Vênus muda de signo, eu tenho feito post falando, estou procurando tá sempre assim no meu canal, atualizando vocês sobre o movimento dos astros, para vocês estarem percebendo o efeito disso na vida de vocês e aproveitando o melhor, né. Então eu sempre tenho marcado, né, fazendo posts falando quando que a lua tá cheia, quando que a lua tá nova, quando que Vênus muda de signo, Mercúrio e tal. Então eu fiz um post no dia 18 de abril, que foi quando o Quiron entrou no signo de Áries. Esse post ele tá disponível aqui no meu Instagram, depois você vai puxando para trás, você vai ver. Eu, inclusive, fiz uma live também, na mesma semana, falando da entrada de Quiron em Áries, onde eu falei bastante do significado de Quiron no mapa e tudo. E quando eu fiz esse anúncio, né, de que o Quiron tinha entrado em Áries, eu comuniquei vocês que era um ensaio, né, da entrada dele em Áries, porque ele ainda ia retrogradar, aí ele volta para o signo de Peixes, aí depois ele reinicia o movimento direto dele, e aí ele entra definitivamente em Áries apenas em fevereiro de 2019. Então é legal a gente ir estudando, né, como que isso influencia na nossa vida. Então vamos lá. Retomando o significado da retrogradação, né? Sempre que um planeta entra em movimento retrógrado, ele faz um convite para a gente fazer revisões, né, na função daquele planeta. E o Quiron, ele conta, né, o que ele fala no nosso mapa são sobre as nossas feridas. O Quiron, no mapa, ele é um ponto kármico, ele mostra onde eu tenho uma dor, onde eu tenho uma ferida que eu vim curar nessa encarnação. Então, quando a gente analisa o Quiron por signo, por casa e a relação do Quiron com os outros planetas do nosso mapa, ele vai dar as pistas sobre algo que eu trouxe para curar, né? Onde eu tenho uma ferida, onde eu tenho uma dor,
que eu sofro com aquilo, por isso eu vou atrás de buscar muitos remédios para me curar daquilo. Muitas vezes até eu me torno uma pessoa que é capaz de proporcionar cura para os outros em relação àquele tema, porque o Quiron, ele é o arquétipo do curador ferido, né? Então é aquele que tem uma ferida, então ele foi atrás da cura e ele também depois pode proporcionar essa cura para os outros. Então esse é o significado de Quiron, do arquétipo de Quiron, né? Então, a entrada de Quiron em Áries, que ela abre um portal de cura, assim, num plano coletivo, isso para todos, mas obviamente, se você tem planetas no início de Áries, isso é mais forte para você. Se você tem ascendente no início de Áries, se você tem algum ponto importante do seu mapa no início de Áries, o Quiron tá sendo um trânsito astrológico em cima desse ponto do seu mapa. Então, obviamente, para você isso é mais relevante. Mas, de um modo geral, a entrada do Quiron em Áries, ela abre um portal de cura no que diz respeito ao arquétipo de Áries, que tem a ver com a nossa força, com a nossa energia vital e com a nossa capacidade de se colocar na vida, principalmente no sentido de abrir caminhos novos. E aí, olha que interessante. O planeta que rege o signo de Áries é Marte. Lembra que na live da semana passada eu fiz uma live falando sobre a retrogradação de Marte e como que a gente estava sendo convidado a rever as nossas atitudes, a rever as nossas ações, né? Porque o significado de Marte e o significado de Áries são muito parecidos, né? Por isso que Marte rege Áries. Então, quando Quiron entra em Áries, ele convida a gente a curar as nossas feridas relacionadas à conexão com o nosso poder, com a nossa coragem de iniciar coisas novas na nossa vida. Porque Áries tem a ver com o renascimento. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Tem a ver com um renascimento, com o início de um novo ciclo. Né? Então, essa energia que é necessária para você desbravar um caminho novo, para você iniciar algo na sua vida, para você se posicionar, para você se colocar, essa energia do guerreiro, isso é Áries, isso é Marte. Então, o Quiron entrando aí, ele está nos convidando a curar coisas relacionadas, tratar de feridas que a gente carregue em relação à nossa conexão com o nosso poder pessoal, com a nossa coragem, com o nosso senso de vitalidade, com o nosso senso de potência, nossa sensação de poder realizar as coisas na nossa vida, né? Então, o Quiron entrou em Áries no dia 18 de abril, e aí começou a trazer esses temas, principalmente para as pessoas que têm planetas em Áries, né? Mas em níveis coletivos também isso começou a acontecer. Aí agora, então, a partir de quinta-feira, o Quiron ele vai iniciar o movimento retrógrado dele. Tá? Vocês podem ver que difere um pouco essa questão das datas. Se você for pesquisar em sites, você vai ver que às vezes fala que é na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Por que isso? Porque o planeta ele está lá, né? Fazendo um movimento, aparentemente, olhando daqui da Terra, está fazendo um movimento direto, né? Quando ele está andando para frente. Só que antes dele retrogradar, ele estaciona, ele fica parado. E aí alguns astrólogos já consideram, então, que ele já está retrógrado nesse dia que ele para. E alguns consideram só quando ele realmente começa a andar para trás. Por isso que tem essas controvérsias, às vezes você vai pesquisar e um fala uma coisa e outro fala outra coisa, tá? Mas de qualquer jeito, eu estou considerando aqui que é na quinta-feira, tá? Que ele vai começar o movimento retrógrado dele. E aí, então, é o momento, então, de revisar as nossas feridas. Então, ele tinha aberto esse portal, agora é o momento de revisar. Né? Sempre que o movimento vai, quando ele faz o movimento retrógrado, ele convida então para você revisitar suas feridas, para você olhar para aquilo com mais profundidade, olhar para aquilo de uma maneira mais interiorizada, porque a retrogradação ela pede, né, esse aprofundamento. Então é como se agora para tudo que eu vou focar mais nisso. Quando tá aí direto, ele tá indo. Tá indo, ó, vamos lá, vamos tratar dessas feridas, vamos começar a olhar isso. Onde que eu tenho bloqueios na minha conexão com o poder. Agora, opa, vamos olhar mais profundo para isso? Então, esse é o ponto. Mas, o que vai acontecer também é que nessa retrogradação,
como ele está muito no comecinho de Áries, ele vai retomar o signo de Peixes, né? Onde ele ficou nos últimos 7 anos. Né? Então, o Quirón entrou em Peixes em 2011, né? E ficou todo esse tempo no signo de Peixes. Entrou em Áries no dia 18 de abril. Só que ele está muito no comecinho, ele entrou acho que a 2 graus apenas, no máximo 3 graus. Agora ele vai indo. Aí, exatamente no dia 25 de setembro, ele vai voltar para o signo de Peixes. E aí é muito interessante, porque é como se a gente tivesse uma oportunidade de ainda resgatar algumas questões com o arquétipo de Peixes que talvez a gente ainda não tenha fechado, né? Nesses últimos 7 anos que o Quirón ficou transitando no signo de Peixes, ele ficou tratando das nossas feridas em relação ao nosso senso de fazer parte do todo maior, a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa conexão com o nosso divino interior, com a nossa sensação realmente de se sentir sendo parte desse todo, sendo divino, que Peixes tem muito a ver, né, com essa busca pelo senso de unidade perdida. Né? Então o Quirón ficou tratando disso durante todo esse tempo. Né? E o Peixes, ele é o último signo do zodíaco, então ele tem a ver com o encerramento de um grande ciclo para que algo novo possa renascer em Áries. Então, essa volta estratégica, né, o Quirón, ele volta para Peixes, então no dia 25 de abril, que é um signo de água, então ele permite que a gente reveja questões de feridas relacionadas a esse senso de pertencimento no coletivo, mas é uma coisa bem do emocional, né? Diferente da energia de Áries, que é mais uma energia yang, de fogo, de ação, né? Uma energia mais masculina, mais extrovertida. Então, Peixes, ele é bem introvertido, ele é bem receptivo, sensível, intuitivo. Né? Então, a gente vai ter uma oportunidade de retomar assuntos pendentes, né? Uma outra chance, porque agora o Quirón só volta a entrar em Peixes novamente daqui a, nossa, uns 40 anos. Em 2061, Quirón volta para Peixes. Então, é uma última chance da gente tratar de assuntos relacionados, feridas relacionadas com o nosso senso de pertencimento. É isso que Quirón vai trazer. E aí, ele vai ficar do 25 de setembro até o dia 9 de dezembro, no signo de Peixes. Não, na verdade não. No dia 9 de dezembro, ele retoma o movimento direto dele. Ele sai da retrogradação, começa a andar para frente, só que ele ainda vai estar em Peixes. Aí, no dia 18 de fevereiro apenas, é que ele reentra em Áries. E aí a gente vai ter essa mesma coisa que a gente viveu no 18 de abril, que foi a entrada de Quirón em Áries, e esse renascimento, né, e essa oportunidade de curar as nossas feridas em relação a esse nascimento, em relação a coisas novas. Ele vai, então, a gente vai ter uma outra vivência disso, mas aí ele entra definitivamente no signo de Áries, né? E aí vai ficar os próximos 8 anos. Mas, obviamente, durante todos esses 8 anos, ao longo desses 8 anos, ele vai fazer movimentos retrógrados, porque uma vez por ano ele entra em movimento retrógrado, assim como todos, menos Sol e Lua, que nunca entra retrógrado, e menos Marte, que só retrograda de 2 em 2 anos, tá? Então, o movimento retrógrado, ele é como uma respiração. É natural, não tem nada demais, não é ruim, não é pra temer, sabe? É só assim, é legal ter essa atenção para você aproveitar melhor, né? E é como se fosse realmente uma oportunidade de revisar, de estudar mais profundamente, de se debruçar sobre aquilo, né? Então é isso que vai estar sendo pedido pra gente. A gente vai ter essa oportunidade de retomar assuntos pendentes com Peixes, né? De Quirón em Peixes. E eu tô achando bem interessante porque antes dele entrar em Peixes, né, que ele vai ficar só em setembro que ele entra em Peixes, durante todos esses meses, né, julho, agosto e praticamente o mês de setembro inteiro, ele vai estar em Áries. Então o convite é realmente tratar as nossas feridas, né, revisitar, revisar e olhar com mais profundidade as nossas feridas em relação à nossa potência.
E o Marte também está retrógrado. Então isso que é interessante, né? Porque na semana seguinte que Marte entrou retrógrado, Quirón também retrogrado e está no signo regido por Marte. Então realmente é um momento muito propício para a gente rever a forma como a gente vem usando o nosso poder. E não só as nossas feridas em relação à potência, mas também o quanto que às vezes a nossa potência e o nossa energia de autoafirmação, de colocação, não pode também estar gerando feridas no outro, machucando o outro, né? O signo que mais vai sentir é os arianos, né? Porque quem tem coisas no comecinho de Áries, quem tem coisas no finalzinho de Peixes também, tá? Porque o finalzinho de Peixes, principalmente a partir de setembro, né? Quando ele retrogradar e entrar em Peixes, daí ele também vai trazer esses... Para os piscianos aí, para ter coisas no final de Peixes, vai abrir curas também no planeta que você tiver aí nessa parte do seu mapa, tá bom? E aí, nessa semana, quem vem me acompanhando aí, né, eu tenho falado, né, que desse grande trígono de água que tem acontecido no céu, porque assim, o Júpiter e o Netuno, eles estão em signos de água, Júpiter em Escorpião, Netuno em Peixes, fazendo um trígono. E aí, o que aconteceu? Em maio, primeiro foi em maio, a Vênus ela passou pelo signo de Câncer, que é o outro signo de água dessa tríade, e aí do dia 27 de maio até o dia 9 de junho, ela fez um grande trígono. Aí eu lembro que eu falei desse evento numa das lives, que a gente estava com a sensibilidade super aguçada, que era um momento propício para curar questões de relacionamento, para deixar fluir mais as emoções e tudo. Aí, no dia 17 de junho, a Vênus saiu, porque a Vênus fica pouquinho tempo, né? Vênus, Mercúrio, Sol, eles andam muito rapidinho. Então ficou só alguns dias, né? Como eu falei aqui, do 27 de maio ao 9 de junho apenas. Aí o Mercúrio, do dia 17 ao dia 23 de junho, assumiu esse mesmo lugar da Vênus, que estava em Câncer, né? O Mercúrio formando esse grande trígono de água, que estava favorecendo muito a comunicação das emoções. Eu também, numa das lives, eu também falei isso, né? O Isaac está perguntando aqui em que grau que o Quirón está retrógrado em Áries. Bem no comecinho, acho que é 3 graus, 2 graus, bem no comecinho mesmo. Então, e aí o Mercúrio estava trazendo então a cura das questões que envolviam a comunicação, tá? E aí, o que aconteceu agora? No domingo, né, porque é apenas um dia mesmo, porque o Sol ele anda muito rapidinho, né? Ele anda praticamente 1 grau por dia, né? Então ele vai ser assim, só no domingo mesmo. No domingo o Sol vai estar assumindo esse lugar desse grande trígono. E aí a gente vai estar experimentando então esse grande triângulo entre Sol, Júpiter, Netuno, que vai estar em conjunção com a Lua, que vai estar em Peixes também. O Netuno, ele tá em Peixes, né? Ele vai ter... Então é muita água, mas levando luz para as nossas emoções, né? Levando luz para essas águas. Então é um momento também propício para a gente deixar fluir mais as nossas emoções, né? Buscar compreender e trazer consciência para coisas que a gente não está tendo muita noção, né? Em relação a esclarecer confusões emocionais, porque o Sol ele é um grande luminar, né? Ele traz luz para aquela área da vida. E mesmo que esse fenômeno vai acontecer só no domingo, praticamente isso de alguma maneira reverbera para toda a nossa semana, né? Porque esses pontos da semana, eles se irradiam, né? Então não acontece só naquele dia, a coisa se espalha quando ele está se aproximando, já está formando lá o trígono. É que domingo vai ser o ápice, né? Então é o momento que a gente vai estar experimentando vai estar tendo uma oportunidade de mexer, olhar para coisas dentro da gente que a gente ainda não tinha olhado, levar luz para cantos escuros emocionais, trazer questões à tona, né? Então isso vai estar acontecendo no domingo. E na quinta-feira que vai estar acontecendo o trígono também do Sol exato com Júpiter, que é um trígono bem auspicioso, assim, vai estar acontecendo no signo de Câncer, o Sol em Câncer e o Júpiter em Escorpião, né? Esse grande trígono entre esses dois luminares que são considerados grandes benfeitores da astrologia, e eles, num aspecto harmônico, eles derramam muitas bênçãos mesmo.
nesse campo emocional, trazendo compreensão, clareza, entendimento, fluir das emoções. Então, um dia muito, principalmente para os cancerianos, para os escorpiões, né? Vai tá bem auspicioso, assim, um período para receber muitas bênçãos, né? Para realmente estar deixando fluir, deixando lavar, né? Essas águas lavarem aquilo que precisa ser lavado, né? Então é um momento bem bonito. E ao mesmo tempo, tem uma delicadeza aqui também na quinta-feira, a gente vai estar tendo uma oposição exata de Mercúrio com Marte no céu, né? E essa oposição, ela pode gerar um pouco de tendência à briga, porque Marte tem a ver com a energia da guerra, né, do guerreiro, do confronto, né? E Mercúrio tem a ver com a comunicação. Então a gente ser um pouco mais atento no uso das palavras, na forma como a gente se coloca, na forma como a gente se comunica, para não gerar confusão, até porque com essa aguaceira toda que vai estar desse grande trígono, a gente vai estar mais sensível, né? Então, às vezes, movido ali pelas emoções, porque vai estar um excesso de água, né? Um grande trígono de água no céu, a gente fica mais sensível, a gente fica mais emocional, isso pode reverberar ali numa farpa, né? Então, é isso que vai estar permeando, assim. Me explica o horóscopo de hoje para Escorpião. Nossa, impossível. Ah, impossível, porque é muito específico, né? É difícil falar para um signo só, né? Então eu sempre falo aqui de modo geral e vocês vão pegando aí, né? O que vocês puderem, o que tem a ver para todo mundo, né? Lógico que um pouquinho aqui até falei, né? Porque o Mercúrio, o Júpiter, ele está em Escorpião nesse grande trígono, então você vai fazendo as relações, mas não tem como falar para uma pessoa só aqui, porque senão, nossa, eu vou falar para cada um aqui. Então é isso, né? Então é um momento muito propício para a gente olhar para as emoções e o Quiron por si só também está convidando a gente a olhar para as nossas feridas, né? Convidando, porque o Quiron ele é o curador ferido, ele tem a ver com as nossas dores, ele retrogradando de qualquer jeito, ele pede para a gente olhar para as nossas dores, né? Então é muito interessante isso, né? Dele estar bem na semana que está esse grande trígono de água no céu, né? Essa aguaceira toda e a gente sendo convidado a rever as nossas dores e rever as nossas feridas, né? Então acho é uma semana bem especial mesmo, sabe? Que a gente está tendo aqui, tô achando bem interessante. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Inclusive, quando o Quiron retornar, né, para o signo de Peixes, eu tinha feito uma anotação aqui que eu não estava falando, é o momento, então, desde 25 de setembro até o dia 19 de fevereiro, né, que é quando ele retorna para Áries, a gente tem todo esse período para realmente dissolver feridas, porque o Peixes, o signo de Peixes, ele tem essa energia de dissolução, né, de dissolver. Peixes é muito essa energia do amor incondicional, da compaixão, né, da aceitação, da transmutação através do amor, da transmutação através da aceitação. É uma energia muito de quarto chakra, né? Então essa volta do Quiron para Peixes, ele traz essa oportunidade da gente poder dissolver feridas, finalizar processos, né? Porque ele está realmente finalizando. O Peixes é o último signo do zodíaco, né? Então ele tem a ver com uma finalização, para poder a gente experimentar esse renascimento quando ele entrar. Então, em fevereiro, né, dia 18 de fevereiro, ele retorna para o signo de Áries. Ele inicia esse novo ciclo em Áries. Então, é um momento importante de arremate. E para os piscianos, né, obviamente, quem tem Sol aí, principalmente no finalzinho de Peixes ou Lua, qualquer que seja, né, o planeta aí, o ascendente, é lógico que quem tem pontos importantes nessa parte é mais vulnerável a tudo isso, é mais suscetível, fica a influência é maior, né, mais impactante para você, entendeu? A Carol tá falando aqui, Lua em Peixes e Ascendente Escorpião. Esse trígono foi tenso para mim. É, na verdade, sendo um trígono, nem é um aspecto assim considerado tenso, né? Mas o trígono, ele é como se fosse um grande jato, né? Uma grande torneira aberta. E aí tudo flui com mais intensidade, né? E com água aumenta muito a nossa sensibilidade mesmo, né?
A Marcela tá falando, tem o Marte em Áries bem na casa 7, então, se for no comecinho de Áries, então, é uma grande chance aí para você curar assuntos relacionados à tua força, né? Tua força de realização. Ai, a Mila tá pedindo aqui, quando que vai haver a meditação novamente na live? Boa ideia. Eu preciso realmente retomar, né, as meditações. Eu vou ver se eu preparo aqui para vocês, umas próximas lives, a gente fazer. Porque eu fiz uma meditação no Vesak, né? Foi uma única vez que eu fiz. E foi muito legal, as pessoas curtiram muito. E aí muita gente pediu, vou pensar com carinho, tá, Mila? Obrigada por me lembrar. Realmente foi uma das lives que a gente mais teve visualização e tudo, as pessoas curtiram demais, né? Legal, então. Então é isso, gente. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês hoje, para vocês ficarem atentos e aproveitarem essa retrogradação de Quiron para realmente é, abrir um espaço para curar as feridas da alma, olhar para as feridas da alma. Então, nesse primeiro momento, feridas relacionadas ao poder pessoal, né? Porque ele está em Áries. Né, bem parecido com a energia da retrogradação de Marte, que está pedindo também para a gente olhar com mais atenção a forma como a gente usa o nosso poder, né? Então, junto com isso, eu sinto que vem muito um recado assim da gente olhar também se a gente não está machucando os outros através do jeito que a gente está se colocando, né? Acho que é um ponto bem importante. E aí, quando ele entrar em Peixes, né, que é no dia 25 de setembro. Opa! Gente, tinha entrado uma ligação aqui. Vocês me avisam, por favor, se vocês estão me vendo, porque agora ficou tudo preto aqui pra mim. Eu não sei se vocês continuam me vendo, porque às vezes aconteceu isso. Às vezes entra alguma coisa e aí eu fico achando que eu não tô mais. Deixa eu ver aqui. Um toquinho, gente, se vocês estão me vendo. Como a meditação pode ajudar em uma grande decisão na minha vida? Sou virginiana, grande beijo. A meditação sempre ajuda nas grandes decisões, viu? Gente, escreve aqui pra mim, vocês estão me vendo? Porque eu não tô mais me vendo, tá tudo preto. Ah, agora o pessoal tá falando, sim, sim. Tá normal, né? Ai, que bom. Eu não tô vendo mais nada, eu vejo tudo preto aqui. Mas só para ir fechando, então, né? É importante esse recado que fique bem claro, né? Então, que nesse tempo, então até 25 de setembro, a ferida que está sendo pedida para a gente revisitar é em relação ao poder pessoal, né? E a gente prestar bem atenção na forma como a gente vem usando o nosso poder, se também não está machucando os outros. Quando entrar em Peixes, aí o assunto já diz respeito mais à nossa conexão com a espiritualidade, ao nosso senso de pertencimento, às nossas feridas universais mesmo em relação a essa sensação mesmo de fazer parte do todo, né? Isso vai estar sendo bem, assim, uma última chance da gente tratar disso, né? Porque como eu falei, ele só vai voltar, Sekiro só volta para Peixes em 2061, então é bastante tempo que vai ficar, né? Talvez tenha pessoas aqui que nem vão passar por isso, né? Nem vão mais estar na Terra quando o Quiron voltar para Peixes. Então é uma oportunidade mesmo, é um último arremate. E é importante essa transição, né, de ser de Peixes para Áries, porque é um fechamento de um ciclo em Peixes e um renascimento que acontece em Áries. Então é isso, gente. Espero que vocês aproveitem essas informações, que abram insights para vocês, percepções sobre o momento de vocês, sobre os mundos internos de vocês, que essa é a beleza da astrologia, né? Essa linguagem simbólica, ela vai tocando, ela vai conversando com o nosso inconsciente. Então, eu quero agradecer também a presença de vocês aqui, é muito gostoso ter vocês aqui toda segunda-feira, assistindo, trocando, perguntando, tá bom? Então, nos vemos na próxima live, na próxima semana. Um beijo!